Sejam muito bem-vindos ao Pode Respirar. Esse é o nosso primeiro episódio. Tosse, Coffee Assist na atrofia muscular espinhal. Meu nome é Daiane Costa e hoje estou aqui com a Irelza Noná e a Lilian Alves. Nós somos alunas de fisioterapia da Universidade de São Judas Tadeu, Campus Santana. E para falar sobre o Coffee Assist, esse aparelho que é um diferencial e auxilia muito no tratamento fisioterapêutico respiratório, nós estamos aqui com a nossa convidada mais do que especial, Marília Corato. Olá, pessoal. Eu sou a Marília Corato, mãe da Larissa, que tem a miotrofia muscular espinhal, e é um prazer participar desse bate-papo. Tossir pode parecer uma coisa tão fácil, né? Mas nem para todo mundo é bem assim. Verdade. Algumas doenças acabam dificultando esse ato que parece tão simples, como, por exemplo, para os pacientes com doenças neuromusculares. No caso da nossa conversa hoje, a atrofia muscular espinhal. Exatamente, Dai. A eficácia da tosse depende muito do pico de fluxo. Como indivíduos saudáveis, normalmente temos a força respiratória adequada para expelir as secreções na tosse. Já os indivíduos com a AMI, eles têm os músculos mais fracos e por isso eles não conseguem expelir a secreção de forma adequada. Isso mesmo, Mi. Falando um pouco da atrofia muscular espinhal, ela é uma doença neuromuscular genética e rara que atinge 1 em cada 10 mil recém-nascidos. Ela é causada por alterações no gene SMN1, gerando a perda progressiva dos motoneurônios alfa, causando hipotonia, déficit motor e fraqueza muscular grave e generalizada, associada à insuficiência respiratória. Então, para o pessoal entender melhor, conta um pouco pra gente do caso da Lari. A Lari é AMI tipo 1, ocorreu tudo bem na gestação, ela nasceu de parto normal, a termo, Apgar 9-10, aleitamento materno exclusivo nos primeiros 5 meses. Nós levávamos nas consultas mensais, com a pediatra, e de 5 para 6 meses ela não sustentava totalmente o tronco, e a pediatra falou que poderia ser um pequeno atraso motor e encaminhou para um neurologista. As crianças com AMI tipo 1 podem parecer normais ao nascimento, mas no decorrer de poucos meses apresentam a fraqueza muscular. Normalmente tem dificuldade de sentar sem apoio, pouco controle da cabeça, dificuldade de deglutição. Inclusive, quando a gente começou a dar papinha, a Lara engasgava às vezes, Mas nós achávamos que era normal e que bebê engasgava. Logo depois que descobrimos a doença, já foi feita a gastrostomia e ela passou a se alimentar via gastro, justamente para diminuir o risco de broncoaspiração. Mas o que mais preocupa é a fraqueza dos músculos respiratórios. E quais são essas complicações respiratórias? Pela dificuldade que eles têm de expandir a caixa torácica, apresentam uma respiração diafragmática e acabam tendo os pulmões e caixa torácica subdesenvolvidos. É o que a gente chama de um tórax em sino, Quando a parte superior ela é menor e a base é mais larga. Além disso, apresentam uma hipoventilação durante o sono, por isso é muito importante o uso do BiPAP. E as crianças têm uma capacidade limitada, de tossir, até a Mi já comentou, e de limpar as secreções presentes nas vias aéreas, principalmente inferiores. Como não tem essa força muscular para tossir, a tosse é fraca e pouco eficaz, o que pode ocasionar uma atelectasia, um colapso pulmonar e até infecções respiratórias. E são complicações que interferem muito na qualidade de vida dos pacientes com a AMI, Por isso que a fisiorrespiratória é tão importante, já que ela age na prevenção e no tratamento dos distúrbios respiratórios, Utilizando técnicas tanto para melhorar a ventilação pulmonar e alveolar, a capacidade ventilatória, expansibilidade da caixa torácica e dos pulmões, prevenindo e corrigindo deformidades da caixa torácica, mantendo as vias aéreas limpas, prevenindo e tratando as complicações respiratórias, evitando mesmo ao máximo as internações, Como no caso da Lari, que teve um quadro de pneumonia recentemente, mas que daqui a pouco você vai contar pra gente melhor, Foi, assim, um período bem intenso, Porque realmente para eles pode ser fatal, então sempre que acontece a família toda fica bem preocupada. Então vamos falar de Coffee Assist. O Coffee Assist, ou também conhecido como tosse mecanicamente assistida, é o equipamento que força o ar para dentro dos pulmões, exercendo uma pressão positiva chamada de insuflação, e na sequência rapidamente aspira o ar dos pulmões, exercendo então uma pressão negativa, chamada exsuflação. Essa ação ajuda a produzir uma tosse mais eficaz, mantendo a higiene das vias aéreas adequada.
E também eu acho importante acrescentar que o valor de pico de fluxo da tosse padrão para conseguir expelir secreção adequadamente é de 270 litros por minuto. Então, através da avaliação fisioterapêutica, você consegue mensurar esse pico, sendo então um indicativo para considerar se a tosse do paciente está sendo eficaz ou não. Exatamente. Agora, Má, explica um pouco de como é realizado o uso do Cough Assist. Então, Lília, como a Dai já explicou, o aparelho exerce uma pressão positiva e negativa. Pode ser realizada através de uma máscara facial, né, que pega o nariz e a boca, ou através de um tubo de traqueostomia. Tanto a pressão de inspiração como a de expiração são pré-definidas pelo fisioterapeuta nos parâmetros do aparelho. Ele pode definir em cada terapia, né, fazer esses ajustes, ou então ele já pode deixar salvo de forma automática para as futuras terapias. O tempo de insuflação e exuflação também são ajustados, né? Isso varia de acordo com cada paciente. O tempo da inspiração deve ser maior do que o tempo da expiração, que é para seguir a nossa respiração de um indivíduo normal. Também podem ser feitas, né, as compressões abdominais em conjunto com a exuflação, que ajuda a melhorar, né, essa parte de expelir a secreção. E exceto, né, a gente tem que sempre evitar de não fazer essa técnica logo após as refeições. Normalmente são usadas pressões entre 40 centímetros de água e 60 centímetros de água, e são usados de 3 a 5 ciclos, com 5 repetições em cada ciclo. E entre um ciclo e outro é feita a aspiração da secreção. Existem boatos que o Cough Assist poderia causar lesões respiratórias, mas já temos estudos realizados que não encontraram evidências de lesões no parênquima pulmonar, hemorragia, rompimento alveolar ou até mesmo de bolhas enfisematosas em pacientes que utilizam esse equipamento. Os pacientes com AM tipo 1 têm indicação de uso diário do Cough Assist, e em alguns casos mais de uma vez por dia. Em episódios agudos como resfriados, por exemplo, o uso da máquina de tosse deve ser intensificado conforme a necessidade do quadro. Má, você pode contar um pouco pra gente sobre a experiência da Lari com o Cough Assist? A Larissa usa o Cough Assist desde os 9 meses de vida, né? Tivemos o diagnóstico associado a uma internação com bronquiolite, e desde a alta hospitalar e início dos cuidados em casa, nós vemos já com toda a equipe multidisciplinar, com o home care, ela usa o Cough nas terapias de fisiorrespiratória. Para nós também era uma novidade, e ver ela fazer parecia uma tortura. No início ela chorava muito durante as terapias e com o passar do tempo foi melhorando. E hoje a Lari tá com 6 anos, né, Má? E com que frequência ela faz uso do Cough Assist? Normalmente é feito de manhã e de noite, né? A da manhã para a limpeza da secreção, que se acumula enquanto ela está dormindo, e a da noite para ela dormir bem. Quando ela está com algum caso, né, crítico, é intensificada as sessões de fisioterapia respiratória, e com isso acaba usando mais vezes o Cough Assist. Conta um pouco pra gente como foi esse quadro crítico. Como a Dai falou no início, faz pouco tempo que a Lari teve um quadro de pneumonia, certo? Sim, faz pouco tempo. Ela teve por conta de um vírus respiratório, né? E em pessoas saudáveis, um resfriado causa apenas desconforto. Mas no caso de pacientes com AME, podem evoluir para quadros graves e até fatal. No caso da Lari, como ela não tem uma tosse eficaz, o aumento da secreção deixa ela muito incomodada e cansada. Então, para ajudar na eliminação da secreção, são intensificadas as sessões da fisioterapia e o uso do Cough Assist. Inclusive, a fisio tem que até balancear bem assim, o uso do Cough, porque também não dá para intensificar tanto, porque ela também acaba ficando cansada. Então, tem que sempre fazer ali, elas analisam como que ela tá, o horário, né? Mas às vezes a gente chega a fazer mais de 2 fisios por dia, ou às vezes elas ficam até em plantão aqui em casa para quando precisar fazer. A gente também aumenta as inalações e a hidratação para ajudar na fluidificação da secreção, e durante esse quadro ela faz a dependência do PIPAP de 24 horas. Como ela é monitorada com oxímetro, então a gente acompanha a frequência cardíaca, a frequência respiratória e a saturação, e a gente consegue ver a necessidade, se precisa suplementar o oxigênio ou não. O próprio acúmulo da secreção, às vezes, faz com que ela precise do O2. Então, por isso que o Cough é importante. Às vezes é nítido, logo que faz o Cough, a saturação já melhora. E, assim, a intensificação da fisio associada aos medicamentos, né, toda a equipe multidisciplinar em conjunto, ajudou muito para a melhora da Lari e não precisou de internação. E você percebe que o equipamento é realmente eficaz? Sim, muito eficaz.
utilizar as técnicas de empilhamento de ar em conjunto com o COF, que são técnicas que não são invasivas, funcionam muito bem no caso da Lari, né? No hospital, por exemplo, é feita aspiração traqueal, e isso sim, é bem doloroso de ver e ela mesmo não gosta. Inclusive, Má, de acordo com o artigo do Dr. Miguel e John Barr, que fazem parte do comitê científico do INAME, citam que os próprios pacientes preferem o Coffee Assist pelo conforto e eficácia e acham menos cansativo, né? A gente percebe que existe um trauma, né, de ir para o hospital por conta disso. Ela não gosta que faz aspiração traqueal, então só de falar em sonda ela já fala que ela não quer. Então o Coffee Assist funciona muito bem para nós, né, no caso para ela. Inclusive ela vai dar o depoimento dela aqui do que ela sente, né, usando o Coffee. Larissa, você gosta de fazer o Coffee Assist nas terapias de fisiorrespiratória? Sim. Como que você sente? Gripa. E dói para fazer? Não. Você prefere fazer o Coffee ou aspirar com a sondinha? O Coffee. E como que é na terapia? Você ajuda? Sim. Má, muito obrigada por compartilhar o caso da Lari com a gente. Obrigada pelo seu conhecimento também no Coffee Assist. Com certeza a sua partilha vai ajudar muitas pessoas. Eu que agradeço, adorei fazer parte dessa conversa. Espero que realmente, né, se ajude assim muitas pessoas para escutar de uma forma tranquila o que é o Coffee, porque a princípio parece que é uma coisa que assusta, que a criança, né, não vai conseguir, mas consegue. Pessoal, muito obrigada pela atenção de vocês. Esse foi o nosso primeiro episódio. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.